Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de valor. E com a gente aqui no Em Conta, a economia que você entende, entrevista de valor, vamos conversar com o economista Newton Marques. Ele é do Conselho Federal de Economia. Em primeiro lugar, um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. Previdência Social, reforma da Previdência Social. O assunto agora vai começar a esquentar, porque está lá no Congresso, Câmara e Senado, né? O governo já mandou a parte dele, vamos ver o que vai mudar. E no Conselho Federal de Economia teve aí um encontro, um debate sobre esse assunto, não foi? Trouxemos um representante do governo, do Ministério do Planejamento, e que participou do grupo de trabalho, né, das discussões técnicas, e trouxemos também uma professora da UFRJ, que é estudiosa, a professora Denise, que está há muito tempo, e é uma pessoa que faz uma abordagem crítica com relação à reforma da Previdência. Chegaram a alguma conclusão, já que havia posições diferentes, o que é bom, né? Claro, nós chegamos a uma nota do Conselho Federal de Economia que nós somos contrários a essa PEC da reforma da Previdência e que tem que ser discutido amplamente em vários setores, não é só no Congresso, principalmente porque o limite do teto dos gastos foi a toque de caixa que foi discutido e decidido. E como a reforma da Previdência é muito mais, vai mexer com muita gente, não é uma coisa tão simples, que apesar de que o teto dos gastos também não era simples, mas a reforma da Previdência é um assunto muito delicado que não pode ser decidido somente pelos parlamentares, principalmente parlamentares que não têm conhecimento sobre a questão ao longo desses anos. Vamos então fazer uma pausa nessa conversa para ouvir a repórter Mariana Martins com uma das muitas dúvidas em cima dessa reforma da Previdência que está sendo discutida no Congresso Nacional a partir do que foi mandado pelo governo. Uma dúvida. Pode falar, Mariana. Eu converso hoje com o advogado João Badari, especialista em direito previdenciário. Quem são os atingidos pela reforma da Previdência, caso o texto que tramita no Congresso Nacional seja aprovado? Homem com mais de 50 anos, professores e mulheres com mais de 45 anos, eles, entre aspas, não vão ser atingidos. Eles vão ter alguma benesse para obter a aposentadoria. Qual seria essa benesse? Um pedágio de cumprir 50% do tempo que falta para aposentar. Por exemplo, eu, homem, com 52 anos, que faltam para mim 4 anos para me aposentar, eu vou ter que cumprir 50% sobre os 4. Então essa seria a benesse da regra de transição. Porém, ela é um pouquinho injusta, porque aquele homem com 49 anos e 11 meses, por exemplo, ele não vai se beneficiar por um mês. Voltamos a conversar com Newton Marques, Conselho Federal de Economia, onde foi discutida a reforma da Previdência Social com participantes contra e a favor. Déficit da Previdência. Esse déficit também tem uns entendimentos diferenciados, como é que ele é calculado, né? Isso é verdade. Se nós considerarmos que foi colocado na Constituição de 88, lá leva em consideração a Seguridade Social. A Previdência não pode ser vista isoladamente. Então tem que ser vista num contexto onde tem a saúde e tem a assistência social. E as contribuições por fins contribuição sobre lucro líquido, né? Tudo isso daí foi criado para financiar a Seguridade Social. A partir do momento que se coloca a parte, né, a Previdência, você acaba parcial. Não se considera, obviamente, a questão toda da Seguridade Social. Se olhar pelo fluxo de caixa da Previdência, a Previdência urbana está praticamente equilibrada e a Previdência rural é deficitária, porque os benefícios são muito maiores do que os recursos que são auferidos. Isso foi uma decisão do governo, isso é uma decisão da Constituição de 88. Se nós considerarmos a Seguridade Social, não existe déficit. O déficit é só da Previdência, que é uma perna, é uma parte só da Seguridade Social. Então,
na hora de se discutir também, nós temos que considerar que ao longo desses anos houve uma desvinculação de recursos da União, DRU. Ali foi tirado da recursos da Seguridade Social em torno de 61 bilhões. Nós temos que considerar também nessa discussão a desoneração das exportações do agronegócio, que foi de 6 bilhões e meio. As isenções previdenciárias excessivas para entidades filantrópicas, 12 bilhões e meio. A sonegação mediante assalariamento sem carteira de trabalho, de 46 bilhões. E ainda tem o subsídio às micro e pequenas empresas, 25 milhões. Quer dizer, nós temos que discutir essas coisas. Por que vale para alguns setores e não vale, não se coloca na discussão? Vamos fazer outra pausa para ouvir o repórter Lucas Podeus Leão. Tem a ver com a questão do déficit da Previdência Social, de que acabamos de ouvir o entrevistado Nilton Marques falar. Lucas. Mesmo com a reforma, a Previdência Social precisaria de uma nova fonte de financiamento para não ser mais deficitária. A afirmação foi feita pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, na primeira audiência pública realizada na Comissão da Reforma da Previdência na Câmara. Para Padilha, a atual mudança na aposentadoria não vai acabar com o rombo do sistema, mas estabilizar o déficit. A reforma vai estabilizar o déficit em torno de 280 bilhões, mas é um déficit de 280. Nós vamos conviver com o déficit de 280 para sempre. Isso é uma questão que deverá ser resolvida lá quando for feita a primeira avaliação da reforma daqui a 10 anos, em que a gente possa buscar uma fonte de financiamento para que a Previdência não seja eternamente deficitária. O deputado do PSOL, Ivan Valente, criticou o argumento do ministro. É por isso que o mercado está tão feliz, porque eles sabem que, abatendo a previdência pública, um setor que ainda pode na sociedade correrá para a aposentadoria privada. Em Conta, a economia que você entende. Voltamos a conversar com Nilton Marques, Conselho Federal de Economia, onde foi discutida a reforma da Previdência Social com participantes contra e a favor. Essa parte que você falou, tem a Previdência Rural, é uma forma de calcular totalmente diferente, a arrecadação praticamente não existe, a urbana do INSS, e ainda tem aquelas diferenciadas, tipo os policiais, os militares, Itamaraty, funcionários públicos estaduais, federais. Quer dizer, eu acho que estão, não sei se eu quero a sua opinião, nessa discussão eles estão pegando só a Previdência Urbana, INSS, parece isso, né? Dos trabalhadores privados. E aí eu concordo, nós concordamos também com que isso foi colocado, que uma reforma, o nome ele é muito mais abrangente do que está se colocando. Reforma é para reformar tudo, e não é uma coisa, não é maquiagem. E da maneira que está sendo colocada, por que é que os militares, os policiais, os congressistas, entendeu? Os servidores públicos têm uma diferenciação. Isso tem que ser tem que ser discutido. A sociedade é que tem que debater isso para ver até que ponto isso daí tem que ser considerado. Não existe uma posição firmada com relação no Conselho, mas nós queremos que seja discutido para minimizar a desigualdade de renda e a renda pessoal e a renda regional, que esse é mais grave. O Brasil é um país continental que tem desigualdades muito grandes. Você não pode imaginar o homem do campo que tem uma vida média de 63 anos e ele tem que aposentar aos 65. Você igualar. Você não pode igualar a mulher ou o homem também. Então isso daí tem que ser discutido. A sociedade quer o quê? Mais uma pausa, então, para a gente saber mais sobre um ponto que não entrou nessa proposta de reforma da Previdência Social que está sendo discutida no Congresso Nacional. E os militares? A questão hoje que o advogado João Badari, especialista em direito previdenciário, responde: como ficam os militares? Um dos pontos que não passaram pela PEC, pela proposta de emenda à Constituição, são os militares. Por que eles não passaram? Porque os militares, eles têm todas as especificidades da função, ou seja, eles não podem sair de greve, eles têm que ficar exclusivamente à disposição do governo 24 horas. Por todas essas condições da carreira, eles não passaram pela PEC, porque ela é por meio de lei complementar, ela não é por meio de proposta de emenda à Constituição. Então, o governo diz que vai haver a reforma, sim, para os militares,
porém ela não é por meio de PEC, ela é por meio de lei complementar. Voltamos a conversar com Nilton Marques, Conselho Federal de Economia, onde foi discutida a reforma da Previdência Social com participantes contra e a favor. Agora, eu digo 65 anos de idade. Esse já é o primeiro ponto que parece que já estão querendo mudar, justamente por isso, que há diferenças. A saúde de uma pessoa lá no interior de tal região é diferente da saúde, até pelo atendimento e tudo, em outra região, né? É claro, então, se você tem os desiguais, você não pode tratar igualmente. Previdência quer tratar de forma linear os desiguais igualmente. Isso daí nós temos que discutir e temos que colocar os dedos lá nos pontos frágeis e que não tem defesa, né? Estamos conversando com o economista Nilton Marques, Conselho Federal de Economia, justamente onde houve um debate sobre reforma da Previdência Social, que agora está começando a ser debatido para ser aprovado lá na Câmara e Senado. Como é que poderia já juntar nessa reforma todos os tipos de previdência, que a gente acabou de falar, que uns estão ali de lado e agora o privado que está... Então, mas tem que considerar. Existe um estudo da ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fiscais, que mostra que nós temos superávit na Seguridade Social. Mesmo com tudo isso daí, quer dizer, então o déficit que está sendo alegado para esse ano, de 180 bilhões, isso daí, se somar todas essas subtrações do recurso da Seguridade Social, vai dar muito mais do que isso. Então, isso que tem que ser discutido, entendeu? O governo, quando interessa, ele faz a desvinculação dos recursos da Receita da União. Para quê? Para fazer os gastos que ele quer. E ele quebra toda a ideia do sistema tributário nacional. Que estaria saindo muito, o déficit. Mas também tem que ver a arrecadação. Tem muita gente, por exemplo, que não está pagando o INSS, tem devedores abertos por aí também, né? Então, tem 400 bilhões, se você for ver, de dívida junto ao INSS, dá 400 bilhões. Por que o governo também não coloca nessa discussão? Como é que ele vai recuperar esses 400 bilhões? Por que esses 400 bilhões está fora e não se discute? Por que se não discute também a formas alternativas de financiar a previdência rural? Por exemplo, cobrando imposto sobre operações financeiras, movimentações financeiras, ou tirando dinheiro de quem é mais rico. Não se coloca isso para se discutir. Então, o Conselho Federal de Economia se posiciona contra, porque nós temos que discutir isso, que do ponto de vista de disparidade regional, desigualdade de renda pessoal, isso aí vai afetar, porque o sistema previdenciário, se nós considerarmos, ele beneficia as classes C, D e E. Então, isso vai afetar muito esse pessoal. Entendeu? Então nós temos que considerar isso. Você vê mudança no benefício de prestação continuada, que é um benefício equivalente ao salário mínimo. Eles estão querendo retirar isso. Quando a gente vê isso tudo, vai ver que quem é renda mais baixa é que vai sofrer isso. Quer dizer, o governo quer fazer ajuste da Previdência em cima do pessoal de renda mais baixa? Em Conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para emconta@ebc.com.br. Repetindo, emconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente. O Conselho Federal de Economia se posiciona contra essa reforma, mas é a favor de fazer alguma coisa. Né? Ninguém tem dúvida de que precisamos fazer uma chamada reforma da Previdência, mas não da forma que o governo está colocando e de forma acelerada. É contra a reforma da forma como está sendo feito, mas alguma coisa tem que ser feita. A gente sabe que a esperança de vida aumentou. As pessoas agora vivem mais. Eu tenho 65 anos e me aposentei com 59, entendeu? E eu vou viver talvez até uns 80. Então isso daí eu acho que é injusto. Isso daí as pessoas estão pagando por minha aposentadoria. Eu estou falando de mim, eu sou aposentado do Banco Central, entendeu? Então essas coisas não podem. Agora o pobre lá, o cara do interior, lá do Norte e do Nordeste, vai ter que trabalhar até os 65 anos. Não tem nem a regra de transição, também é complicada, que tem pessoas, por exemplo, nós fizemos um cálculo lá,
se você continuasse com aquela regra do 95, soma de idade e anos de contribuição para homens, e 85, soma de idade e anos para contribuição para as mulheres, era adequado, entendeu? E isso daí poderia até ampliar gradativamente para 100, 90, entendeu? 100 para homem, 90 para mulher, entendeu? Nós fizemos um cálculo aqui, que é isso que eu estou querendo procurar aqui para dizer para os nossos ouvintes, era a regra de transição. Nós vamos ter uma situação, por exemplo, de um homem com 50 anos de idade e 30 de contribuição, que ele teria que trabalhar e contribuir mais 7 anos e meio, que é 50% do tempo que falta para completar os 65 anos. Já outro homem com 49,5 anos, quer dizer, olha só a diferença pouca. Na data de vigência da reforma, ele vai ter que trabalhar mais 15 anos e meio, até completar 65. Você não acha que isso daí não é razoável? Essa transição que está assustando muita gente mesmo, trabalhador então, que já está vendo. Nós vamos ver que quase 40 milhões de brasileiros se enquadrarão na regra de transição, você vê. E 101 ficarão de fora. Então, entendeu? Então isso é grave. Nós temos que discutir isso. Então, aí faz a comparação com outros países. O Chile já quer fazer igualzinho do Brasil, porque ele acha que é muito mais vantajoso para o Chile que privatizou. Essa é outra coisa também, a previdência privatizada, isso não é bom para o cidadão. O governo está querendo empurrar a gente para a previdência privada. Nós já vimos que os fundos de pensão aí foram mal geridos e aí as pessoas têm que contribuir porque eles afundaram. Quer dizer, eu acho que nós temos que discutir até mesmo as formas de fiscalização. Não adianta nada fazer as coisas, como fizeram com os fundos de pensão, se não tem forma de fiscalizar rápido e acionar aqueles que criaram prejuízos. Porque o mercado financeiro, eu que sou do Banco Central, egresso do Banco Central, nós sabemos que o mercado financeiro tem forma de 99% você ganhar e 1% você perder, que é o rachide. É onde que tem justamente a malversação, entendeu? As irregularidades. E aí, quem é que é penalizado? Os fundos de pensão dos municípios estão todos eles ruins. Como é que você pode imaginar que vai contribuir para a aposentadoria e depois você não vai ter que contribuir mais ainda? Então são essas coisas que o setor mais técnico, como é o Conselho Federal de Economia, está querendo ajudar e colaborar nessa discussão. Outra pausa na conversa para ouvir o repórter Lucas Podeus Leão, outra vez, e essa questão dos 65 anos como idade mínima, tanto para o homem quanto para a mulher se aposentar depois dessa reforma da Previdência Social. O deputado Marcos Pestana, do PSDB, defendeu a idade mínima para se aposentar. O Brasil é mais rico, tem alguma diferença genética? Alemanha, México, Chile, Japão, Portugal, Austrália, 65 anos de idade mínima. Estados Unidos, Irlanda, Itália, 66. Noruega, 67. Será que o Brasil... Me expliquem. Essa é uma evidência, não é uma opinião. O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Jaime Oliveira, criticou que na reforma não há nada sobre a gestão do sistema ou uma previsão se no futuro os recursos serão gastos em outras áreas. Tal como apresentada, ela destrói o sistema previdenciário, acaba com conquistas históricas do sistema previdenciário, ou seja, está jogando nas costas dos aposentados e dos pensionistas uma crise que não foi produzida por eles. Em Conta, a economia que você entende. Pronto, então só para terminar a conversa, bem interessante, vamos continuar outras vezes, Nilton Max. A solução no momento seria parar tudo para voltar a continuar discutindo o assunto? É verdade. O parar que eu digo... Não, parar que eu digo lá no Congresso. Porque o Congresso está querendo. Aquelas audiências públicas, eu já participei várias daquilo ali, aquilo é para inglês ver. Nós temos que discutir e colocar pessoas que conhecem o assunto e usar a opinião pública, usar a mídia para isso esclarecer, porque a gente tem muitos colegas, meus economistas, lá mesmo na discussão, que são muito conservadores e acham que o problema se resolve você adotando essa reforma da Previdência. Porque isso é que é uma sangria, que o Estado é ineficiente, que o Estado, desde a época dos governos do PT, foi um atraso. Quer dizer, isso daí não pode ser discutido ideologicamente. Tem que ser discutido à luz dos números, dos argumentos. Nós não podemos gerar o calor, entendeu, da discussão. Isso é uma energia. É isso que é preciso nessa discussão de um assunto tão polêmico e tão sensível que
que vai mexer na vida de muitos brasileiros. Conforme nós vimos aqui, mais de 100 milhões estarão na transição e serão enquadrados nesse regime, caso seja aprovado dessa forma. Newton Marques, economista, Conselho Federal de Economia, debate sobre a reforma da Previdência Social. A gente vai continuar nesse assunto, ainda mais agora, nessa fase. Obrigado aí pelos esclarecimentos e opiniões e tudo. Até outro dia. Até outro dia, eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição. Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa: edição e apresentação, Eduardo Mancais. Produção, Cleide de Oliveira. Coordenação, Artemisa Azevedo. Gerência da Rádio Nacional da Amazônia, Miguelzinho Martins. Gerência Executiva, Walter Lima. Trabalhos técnicos, Pipi Caiabi. Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não. Continue com a gente. A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.